Olá! O próximo sábado, 13 de junho, será marcado pelo vestibular de inverno da Unicinos. Por isso, desde a segunda-feira, você acompanha edições especiais do Conexão, que apresentam a universidade para além da sala de aula. Hoje, no quarto episódio, vamos conhecer ações sociais realizadas pela Unicinos no sentido de promover a reflexão sobre relações étnico-raciais, preservar o meio ambiente e ainda ofertar práticas esportivas para a comunidade. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Começa agora o quarto episódio do Conexão Especial de Vestibular. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas é uma das duas frentes de trabalho da ação social da Unicinos na área do pluralismo cultural e das relações étnico-raciais. O NEAB desenvolve uma série de projetos, entre eles o de inclusão digital, voltado para afrodescendentes e brancos em situação de vulnerabilidade social. E eu fui conferir uma dessas aulas e mostro os detalhes para você. Todas as tardes de quarta-feira, esse grupo de jovens da Vila Progresso vem até a Unicinos para aprender um pouquinho mais do universo digital e também discutir outros temas dentro do projeto de inclusão digital do NEAB. Explica pra gente então, Cristiano, como é que funciona esse projeto? Bom, o Inclusão Digital Afrodescendente ele é um projeto que ele acolhe negros, né? Não somente negros, mas também comunidades brancas em situação de vulnerabilidade social. Ele tem por objetivo, então, incluir esses sujeitos dentro do mundo da informatização e também da formação cidadã, onde a gente vai trabalhar um pouco mais a identidade desses sujeitos para que eles possam conhecer a história e a cultura afrodescendente, pesquisando na internet temas comuns como Escrava Anastácia, quem foi Zumbi dos Palmares, a importância desses personagens para a formação do povo brasileiro e também da formação do Rio Grande do Sul. Bacana, então eles aprendem um pouco da cultura do afrodescendente, né, no nosso país e também conseguem desenvolver habilidades ali para mexer no computador, né? Agora a gente vai conversar então um pouquinho com a Zilma, que participa desse projeto. Zilma, explica pra gente então há quanto tempo você está aqui, se você gosta do projeto, o que vocês costumam fazer aqui? Bom, eu tô aqui mais de um mês e também a gente pesquisa bastante sobre os negros, afro-independentes e, assim, eu gosto muito de fazer também. Uhum. E em casa você já tem contato com o computador? Já sabia mexer ou aprendeu aqui no projeto? Eu tenho contato com o computador, sei mexer, eu mexo em notebook, tablet, computador. Eu tenho essas coisas em casa. Muito bacana, obrigada, Zilma. E agora a gente vai conversar um pouquinho então com a Alessandra, porque ela já está desde o ano passado participando desse projeto. A Alessandra, explica pra gente então, o que vocês fazem aqui? Então, é bem como a Zilma estava falando, essa questão da pesquisa? A gente pesquisa na internet e a gente conversa sobre os Zumbis dos Palmares e daí... E você tem contato já com o computador em casa ou também aprendeu a mexer mais no computador quando chegou aqui no projeto? Quando eu cheguei no projeto. E aí, que você poderia dizer que você aprendeu nesse tempo que você está aqui? Eu aprendi a mexer no Word e no Excel. Tá certo, muito bacana. Obrigada, Alessandra. E bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do trabalho do NEAB e desse projeto tão bacana de inclusão digital. Voltamos agora ao estúdio. O projeto é realmente muito bacana, mas o NEAB não se resume a essa iniciativa e para entender a proposta do núcleo, nós recebemos um convidado aqui no estúdio. Está conosco o padre José Ivo Fama, vice-reitor da Unicinos e coordenador do projeto estratégico de responsabilidade social universitária. Olá, seja bem-vindo. Olá, seja bem-vindo. Bom, e para começar esse bate-papo, nós gostaríamos então que o senhor explicasse a importância de existir um núcleo como esse dentro de uma universidade. Eu vou tentar situar um pouco, eu estou coordenando esse projeto estratégico de responsabilidade social universitária, então, o eixo da educação das relações étnico-raciais faz parte da responsabilidade social universitária, além dos outros dois eixos. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas ele foi criado em 2007 e começou a funcionar mesmo efetivamente em 2008, mas ele é decorrente de atividades que já existiam
liderados pela professora Devanir, a partir de 1999. Ele desenvolve várias atividades e ele é responsável por inserir dentro da vida toda acadêmica da Unicinos toda a questão da educação das relações étnico-raciais. O projeto mais interessante desse núcleo é o Cidadania, o grupo Cidadania e Cultura Religiosa Afrodescendente, que funciona todas as sextas à noite, onde comunidade afro e universidade se encontram, sempre num espaço de convívio. É o lugar onde famílias da comunidade experimentam um pouco do prazer de estar dentro do espaço da universidade. Isso vai aproximando a universidade da comunidade. O grupo, nós também temos um grupo articulador do NEAB, onde o NEAB participa junto com representantes dos diferentes setores da universidade para ajudar a pensar de como desenvolver essa cultura, eu diria assim, a cultura da educação das relações étnico-raciais da universidade. Não é um trabalho fácil, né? É um trabalho muito difícil, mas o NEAB está conseguindo liderar muito bem isso e certamente nós estamos avançando bem. O NEAB também liderou a implantação de disciplinas, né? De disciplinas específicas, né? E uma série de atividades assim. E além desse projeto Cidadania que você destacou, né, que outras atividades o NEAB também promove, né, no sentido de promover a reflexão então sobre esses temas? O NEAB faz um grande trabalho externo também de acompanhamento das escolas, de visitas às escolas. E esse é um trabalho que vem de muito, normalmente atende a convites de escolas, sobretudo as escolas públicas, né, para levar toda essa questão, né, que é uma questão muito importante no Brasil, uma questão que o Brasil tem uma dívida muito grande, né, e que nós que vivemos numa sociedade, numa comunidade bastante típica de imigração alemã, precisamos fazer um esforço maior ainda aqui em São Leopoldo. Mas estamos avançando e eu vejo assim que o NEAB realmente está desempenhando muito bem o seu papel aqui na universidade. Sim, né? São a partir de trabalhos como o do NEAB que a gente consegue ir avançando aos pouquinhos. Com né? certeza. Bom, o que talvez seja mais importante são as disciplinas. As disciplinas que estão fazendo sucesso e a temática que é tratada também nas disciplinas de formação humanística. Inclusive a gente queria comentar um Exatamente. pouquinho sobre isso. Eu queria saber né? então, padre, de que forma os assuntos pertinentes ao NEAB são trabalhados então aqui na universidade? Que nem você estava comentando dessa articulação então que o NEAB tem, né, com cada escola, enfim. Exatamente. Existe a disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais para a Educação Básica, que é desenvolvida para todos os cursos de licenciatura. Existe a disciplina de Afrodescendência e América Latina, né, que é oferecida dentro do eixo de formação humanística, que é uma disciplina obrigatória no curso de Ciências Sociais, mas também é oferecida para toda a universidade, né? Essa temática também é trabalhada no eixo de América Latina, no eixo de ética e no eixo de antropologia na formação humanística. Então, nesse sentido, e isso tudo é liderado pelo NEAB, esses conteúdos são discutidos e sempre voltam à reflexão no grupo articulador, né? Uma questão importante a partir desse ano é a década internacional dos afrodescendentes, que o NEAB está liderando aí, de como trabalhar melhor, como fazer com que essa década realmente ajude a criar uma cultura de reconhecimento do sujeito afrodescendente aqui na nossa universidade e na nossa região. Bacana que o NEAB consegue trabalhar isso dentro da universidade, consegue também expandir além dos muros da universidade, também trabalhar com as comunidades, né? Então é um tema caro para a Unicinos e que vai continuar sendo trabalhado. Bom, Conexão Especial de Vestibular de Inverno faz agora um rápido intervalo. E na volta vamos falar sobre o Sistema de Gestão Ambiental da Unicinos. É logo mais, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Conexão Especial de Vestibular de Inverno.
A Unicinos foi a primeira universidade da América Latina a obter o certificado ISO 14001, que atesta o comprometimento da instituição com o controle dos impactos ambientais das suas atividades, produtos e serviços. E para a manutenção da certificação, a universidade trabalha em um processo de melhoria contínua. E é para entender mais sobre essas ações que nós seguimos com o Padre José Ivo Follmann, vice-reitor e coordenador do Projeto Estratégico de Responsabilidade Social Universitária da Unicinos, e também conosco Luciana Paulo Gomes, que é coordenadora do Sistema de Gestão Ambiental da Unicinos. Bom, então, Padre, para a gente começar a entender um pouquinho melhor, então, de que forma essa questão da preocupação com o meio ambiente também está ligada, então, com a responsabilidade social universitária? Na RSU, Responsabilidade Social Universitária, nós trabalhamos basicamente com 3 grandes ênfases: a educação nas relações étnico-raciais, a superação da pobreza e o cuidado com o meio ambiente. O cuidado com o meio ambiente é uma das questões mais fortes da humanidade hoje, pode-se dizer assim, e também é uma grande preocupação da própria Companhia de Jesus, das instituições jesuítas. Nós somos uma instituição jesuíta e, com isso, estamos também muito alinhados com essa temática, né? Eu acredito que essa temática ela deve começar em casa. Nós precisamos cultivar no nosso dia a dia um cuidado com o ambiente, um cuidado conosco mesmo e com o ambiente. E aqui na Unicinos, acho que nós podemos estar felizes que temos um trabalho pioneiro em termos de cultivar a nossa casa. Certo, bom, eu queria dar as boas-vindas então à Luciana, que está participando desse segundo bloco, e queria que você explicasse para a gente um pouquinho quais são as principais ações realizadas então pela SGA. Ok, o Sistema de Gestão Ambiental é o setor na universidade que implementou as rotinas e hoje monitora e coordena essas ações ambientais na universidade. A ideia vem até na linha que o Padre José Ivo vinha comentando, de que a gente usa o campus como uma sala de aula, né? Então, a ideia de ensinar os alunos nessas rotinas que envolvem aspectos e impactos ambientais. Então, a gente trabalha com treinamentos, com conscientização, os professores e funcionários, quando são contratados, eles já passam por treinamentos da gestão ambiental, e os alunos também, a partir desse semestre que está terminando, né, já tiveram uma semana de treinamentos no SGA. Tá certo. Bom, e a gente sabe então que o campus de São Leopoldo, por ser tão grande, ele também gera uma grande quantidade de resíduos. E desde 1986, a Unicinos então conta com uma estação própria de tratamento de esgoto. Lá, aproximadamente 500 metros cúbicos de efluentes são tratados diariamente. O objetivo é contribuir com a qualidade da água na região, evitando que o esgoto seja depositado de forma inadequada no Rio dos Sinos. Eu mostro os detalhes para vocês. Quem já passou por perto do lago do campus da Unicinos em São Leopoldo já deve ter reparado que ali por perto existe uma estação de tratamento de esgoto. E ali mais ou menos 500 metros cúbicos de dejetos são tratados todos os dias, então eles passam por processos biológicos e também de desinfecção para poderem chegar até o rio. Eu estou aqui com o Fernando, que é biólogo, trabalha aqui na estação. Então, Fernando, me conta qual é o passo a passo, então, desde que esses dejetos chegam até aqui, até eles poderem então ser liberados. Sí, básicamente o proceso consiste en una adecuación do esgoto para que ingrese na estação. Há uma retirada de materiais grosseiros e basicamente este é o coração do tratamento, um reactor anaeróbio de fluxo ascendente. Aqui temos uma eficiência de 80% e passaremos depois para um segundo passo do processo, que é um CBR, donde estamos tentando retirar a maior carga restante e nitrogênio que está ainda presente no esgoto, para depois finalizar com ozônio para desinfectar e deixar o efluente com uma capacidade, com uma qualidade efluente tipo 2. Tá certo, muito obrigada, Fernando. Eu tô aqui com a Suzana, então, que também faz parte do SGA da Unicinos, do Sistema de Gestão Ambiental aqui da universidade. Então, Suzana, me conta qual a importância de fazer esse tratamento de esgoto, porque a gente sabe que aqui na cidade de São Leopoldo, só mais ou menos cerca de 20% do esgoto é tratado, o resto é todo despejado no rio. Então, qual a importância desse tratamento?
A importância é fundamental, uma vez que tu previne a poluição dos lagos e dos rios, né? Tu diminui o impacto desse esgoto sem tratamento, esse impacto que ele causa se não for tratado aos lagos e rios, não só da universidade, mas principalmente do município de São Leopoldo. Bom, e aqui a estação então também precisa apresentar algumas análises depois para o sistema de gestão ambiental. Então me conta como é que são feitas essas análises. Isso, então a gente, para atender a legislação ambiental, são feitas, nós fazemos o controle em 8 pontos da nossa estação. Então são coletados semanalmente, temos um cronograma que atende alguns parâmetros semanalmente, outros toda a Consema de forma trimestral. Então é coletado as amostras e elas são encaminhadas para análise em laboratórios credenciados, certificados. E depois, então, que essas amostras chegam, o que vocês analisam basicamente nessas amostras? Então, se analisa se aquela amostra, se o tratamento está sendo efetivo, se ele atende ao parâmetro mínimo exigido pela legislação. Caso se identifique, né, que o parâmetro não atende, então se vê o que necessita ser feito para melhorar o processo do tratamento que é realizado aqui. Tá certo, Suzana, muito obrigada. E a gente continua com esse assunto aí no estúdio. Muito bacana poder conhecer essa estação de tratamento e esse processo ele é fundamental para a saúde do Rio dos Sinos. E bom, nós seguimos agora com mais entrevista aqui no estúdio e a gente queria entender se essa estação ela faz parte das exigências para a universidade obter então a ISO 14001 ou se existem outras exigências aí que são feitas. Ela faz parte, certamente é um dos setores que são sempre auditados, né, em todas as auditorias internas e externas, e ela faz parte porque ela é um requisito legal, né, o atendimento à legislação que fala do lançamento de efluentes no meio ambiente, cabe ao gerador essa responsabilidade, então a Unicinos cumpre com essa etapa, com a sua ET, assim como a gente tem a central de resíduos, que também é ali que a gente gerencia todos os resíduos sólidos, perigosos que são gerados na universidade, nos laboratórios, por exemplo, produtos químicos, óleos e outros materiais. Então, dali vão sempre para empresas que são licenciadas ambientalmente. São dois aspectos bem importantes. E como é que a SGA, então, procura envolver professores e alunos nessa missão, então, de proteger o meio ambiente? Porque a gente que está todo dia aqui também pelo campus, né, a gente nota que essa separação é necessária, que existe suporte para isso, mas também de as pessoas terem a consciência de, bom, vou jogar o meu resíduo no lixo correto. Então, a gente tem o sistema de coleta seletiva, né, o sistema de recolhimento de papel também de uma forma diferenciada. E nos laboratórios, que é um ponto de geração de questões ambientais, de impactos, os alunos passam por treinamentos, né? Os alunos e funcionários. Então, eles aprendem que, depois de uma aula prática, eles têm que fazer o descarte dos efluentes de uma forma correta, né? O uso de EPIs é uma questão ambiental também. Né? É nessa linha que se trabalha. Tá certo. Bom, a gente agradece então a sua presença, Luciana. E no próximo bloco nós vamos entender como funciona o programa Esporte Integral da Unicinos. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com conexão especial de vestibular de inverno da Unicinos. A edição de hoje se dedica a falar dos projetos desenvolvidos pela universidade que vão além do ambiente acadêmico e beneficiam pessoas da comunidade. E agora chegou o momento de conhecermos o programa Esporte Integral. Para isso, continua conosco o padre José Ivo Foman, vice-reitor e coordenador do projeto estratégico de responsabilidade social universitária da Unicinos. E recebemos também Augusto Dias Dotto, que é coordenador do PEI. Isso mesmo. Bom, seja bem-vindo, Augusto. E para a gente começar esse bate-papo, a gente queria entender como funciona o programa Esporte Integral da Unicinos, que tipo de atividades ele oferece. Boa tarde. O PEI oferece basicamente atividades esportivas e atividades que envolvem a dança, a arte e a dança. O programa existe há 27 anos.
atua, né, faz parte do Centro de Cidadania e Ação Social da Universidade, atua dentro da universidade, utilizando o complexo esportivo da universidade e em mais 2 núcleos fora da universidade também. Dentro dessas atividades esportivas, a gente trabalha com 3 atividades que são nossas representativas, assim, que são o futebol, o hóquei sobre grama e o atletismo. Então, essas são as principais atividades. Essas atividades, elas são ministradas por técnicos responsáveis por cada área e por estagiários dos cursos de Educação Física, Serviço Social e Psicologia. Tá certo. E Padre José Ivo, de que forma então o esporte ele ajuda na formação desse jovem? E também gostaria que você falasse um pouquinho de como essa parte do esporte está inserida no projeto de responsabilidade social universitária. Exatamente, nós temos vários projetos sociais que eu diria assim, se articulam no grande projeto que é trabalhar pela superação da pobreza, trabalhar pela inclusão dos diferentes segmentos da população no convívio social para uma vida mais digna. E o PEI, certamente, ele se enquadra muito bem enquanto ele faz essas atividades chamando pessoas da periferia, pessoas que têm um certo grau de vulnerabilidade, né, jovens, crianças e adolescentes, sobretudo, né, e isso é trabalho de superação da pobreza, é a nossa terceira ênfase na responsabilidade social universitária, né. O grande desafio é de fazermos com que essa preocupação também entre para dentro da sala de aula, entre na preocupação de todos os gestores da universidade, assim como das outras 2 ênfases também. Bom, e Augusto, para quem que esse projeto então está direcionado? A gente atende crianças e adolescentes do município de São Leopoldo, hoje em sua grande maioria estudantes de escolas municipais, alguns também de escolas do estado. Esse é o nosso público, claro, sempre com uma atenção especial para aqueles em situação de maior vulnerabilidade. A gente faz questão de estar em núcleos, né, que a gente considera que são espaços distantes, tem um mapeamento, por exemplo, a Feitoria é um bairro que a gente atua hoje e é um bairro que não oferece muitas opções de lazer, muitas opções de esporte. E a gente também atende no clube, que é a ABB de São Leopoldo, crianças que vêm através do transporte da Prefeitura Municipal. E vocês têm ideia de mais ou menos quantas pessoas vocês já beneficiaram a partir desse projeto? A gente já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes. E entre estagiários, nesses 27 anos, mais de 500. Certo. E bom, recentemente vocês tiveram uma passagem pela Argentina, né? Ficaram cerca de 10 dias. Queria que você comentasse um pouco como é que foi essa experiência. A gente participou da Copa América de Futebol de Rua, que é uma metodologia que a gente desenvolve. O PEI faz parte de uma rede que se chama Movimento de Futebol Calerreiro. E esse movimento, a cada ano, tem organizado eventos. Ano passado a gente foi para o Mundial em São Paulo e esse ano para a Copa América. Foi incrível, assim, para todos que estavam lá. Foram representantes desses 3 núcleos, adolescentes, era um evento para adolescentes de 15 até 18 anos. E a grande ideia desses eventos é compartilhar, com que eles conheçam também outras organizações, outros povos, outros jovens, entender que aquele jovem que mora na periferia do Equador é muito parecido com ele, né, que está aqui. Então, o futebol é uma convocatória, o futebol é o que chama, mas não é o fundamental desse evento, né? Vai muito além disso. Com certeza. Bacana. Bom, e Augusto, então, nós estamos falando aqui na semana do vestibular, então eu queria saber de que forma que os alunos que estarão entrando no próximo semestre podem se envolver com o projeto. Exato. O PEI oferece espaço de estágio, tanto o espaço de estágio curricular, quanto o estágio não curricular, né, através de bolsas. Para os cursos de Educação Física, Serviço Social e Psicologia, mais diretamente. Esses são os cursos que a gente tem atendido. Entrando na universidade, né, é só estar matriculado no curso, é só procurar pela Secretaria do PEI, a gente informa. A gente tem um processo de seleção sempre aberto, né, um cadastro de interessados que a gente vai atualizando, vai encaminhando para entrevistas. É um espaço muito bacana, indico, até porque eu já fui estagiário e sei que isso realmente transforma e faz a Gostou tanto que até hoje está envolvido Exato. com isso, né? Bom, a gente agradece então a presença de vocês, muito obrigada por participarem do programa e até a próxima. E o 4º episódio do Conexão Especial de Vestibular fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa, tchau!